Capítulo 48. Sobe o manto da névoa. Chegaram à hóstia antiga sob um céu enegrecido pelo cansaço. Haviam levado quase 6 horas no trajeto desde Roma ao dobro do previsto, movendo-se entre atalhos, trilhas encobertas e longos silêncios. O medo não permitia pressa, tampouco hesitação. A cidade portuária ainda dormia quando alcançaram a orla sul. A maré subia lenta, lambendo as pedras com a frieza de um bicho entorpecido. Yohuert e Taiwa sabiam que teriam que esperar o nascer do sol, e sabiam, também, que nada deviam à sorte. Cada gesto exigia o peso da cautela. Mantiveram-se à sombra dos galpões, ocultos da luz mortiça das tochas abandonadas. Próximo ao acesso principal, um homem começava a erguer uma pequena barraca. Suas mãos calejadas arrumavam cestos de frutas, figos, ameixas, romãs, como se aquilo fosse tudo o que o mundo exigisse dele. Mais adiante, o peixeiro empurrava com esforço sua bancada de madeira, entre toses secas e imprecações abafadas. O dia ameaçava nascer. Yohuert retirou algumas moedas de um embrulho de couro e aproximou-se da barraca. Pegou uma fruta e entregou a Taiwa, que mordeu com leveza, como se o gesto de comer fosse, naquele momento, uma rebelião íntima. O homem observou os dois com um olhar atento demais para ser casual. Estranho ver gente por aqui a essa hora, comentou, tentando soar amigável. Estranho é sempre relativo, respondeu Yohuert com frieza. Cada um tem sua insônia. Avançaram em direção ao ancoradouro, atravessando uma trilha de pedras escorregadias. Foi então que os viram. 5 homens desciam de um navio mercante. Moviam-se com confiança, mas sem farda. Eram musculosos, com um andar seguro de quem sabe matar. Yohuert imediatamente apertou o passo e puxou Taiwa com ele. Tentaram se misturar à penumbra, mas a voz veio, cortante. Ei, você, garota. Taiwa vacilou. Ambos pararam, lentamente. Não é a neta da Elzuin, aquela curandeira? Insistiu o homem, aproximando-se. Havia algo quase cordial na voz, mas também uma pontada de suspeita. Taiwa respirou fundo, ergueu o rosto. Senhor, faz tempo que não vejo sua avó. Imagino que, para estarem aqui a essa hora, algo tenha acontecido. Quem é esse homem? Taiwa manteve a calma. Um gladiador. Veio me proteger. Minha avó não está bem. Pediu que viéssemos buscar algumas coisas para as dores. O homem estreitou os olhos. Entendo. Ela contra-atacou com elegância. E o senhor? Que urgência o traz a este porto antes do sol nascer? O estranho sorriu de canto, e por um momento seus olhos brilharam com o reflexo do março. Soube que um barco mercante parte daqui hoje, e não poderia deixá-lo ir sem minha encomenda. Cálices de vidro raríssimos, sabe? Feitos por anões do Porto Galense, no extremo leste do continente. Yohuert arregalou os olhos, por um segundo. Taiwa piscou, tentando esconder a surpresa. Galense, claro, sim, galês, murmurou, improvisando. O homem assentiu. Han, galês, galense. Passamos tanto tempo entre bárbaros que até o idioma se perde. Mas enfim, devo muito a Elzuin. Lamento saber que não está bem. Há algo que eu possa fazer? Taiwa aproveitou a deixa. Estamos procurando por um homem chamado Ins. Tem um barco mercante, ou de pesca. Minha avó disse que ele estaria aqui. O homem apontou com o queixo na direção de uma embarcação discreta, ancorada ao sul. Aquele é o barco de Ins. Costuma sair logo ao romper da aurora. Taiwa curvou levemente a cabeça. Devemos ir. A urgência em nossa busca. Foi um prazer revê-lo, senhor. O homem devolveu o gesto, com um meio sorriso, e seguiu calmamente em direção a um grupo de marinheiros. Yohuert e Taiwa se afastaram em silêncio. Você sabe quem era? Sussurrou Yohuert, já longe dos ouvidos curiosos. Taiwa balançou a cabeça. Só sei que era importante. Nunca perguntei à minha avó. Yohuert fitou o horizonte por um instante. Era lépido. Taiwa franziu a testa. E os outros? Seus pretorianos. Sem uniforme, claro. Ela estremeceu. O que estariam fazendo aqui? Nada de bom, imagino. E então, o grito, vindo da bruma, com ares de comando. Quem veio lá? De onde estavam? Não podiam ver quem gritara, mas os passos ecoavam, firmes, crescendo entre os ecos do cais. A névoa começava a se erguer do mar, como um véu antigo que o mundo tentava tirar dos olhos. Taiwa segurou a mão de Yohuert com força. Ambos sabiam, estavam no limite entre a liberdade e o abismo. E o dia ainda nem havia nascido por completo.
O homem avançou lentamente na direção deles, e 2 outros se posicionaram alguns passos atrás, assumindo instintivamente uma formação de cerco. Nenhum gesto brusco, apenas a tensão silenciosa que precede as decisões irreversíveis. "Quem vem lá?", repetiu o primeiro, com a voz rouca de quem já gritou muito contra o vento salgado. Johuert deu um passo à frente. "Procuramos por Heinz, Eusuin nos mandou." O homem apertou os olhos, analisando cada traço dos recém-chegados. "Digam seus nomes." "Sou Johuert." "Esta aqui é Tyra." Um leve movimento na sobrancelha do marujo denunciou o incômodo. Heinz esperava por 2 homens, não por um homem e uma mulher. As palavras pousaram como pedras. Johuert estacou. Por um instante, o tempo pareceu ruir sob seus pés. Em sua mente, a voz de Eusuin ecoou com clareza cruel. "Corte o cabelo. Vista-se como homem." Tinham deixado passar um detalhe simples, talvez o mais importante. Ele respirou fundo, firme. "Quando encontrarmos Heinz, com toda certeza poderemos explicar." O marujo permaneceu imóvel por um momento, então assentiu devagar. "Esperem aqui." Girou nos calcanhares e foi até um dos homens que aguardavam a retaguarda. Trocaram poucas palavras, e o enviado disparou em direção ao navio, correndo com passos leves e seguros. Sumiu pela prancha de madeira que levava à embarcação. Alguns instantes depois, um assobio cortou o silêncio. O marujo olhou para o casal e fez um gesto com a cabeça. "Sigam-me." Tyra trocou um olhar tenso com Johuert, mas não disse nada. Subiram a prancha cambaleante com passos rápidos. O convés do navio era simples, úmido, com um cheiro azedo de sal e peixe envelhecido. Marinheiros os observavam de soslaio, mas não se aproximavam. O marujo os conduziu até um garoto magro, de cabelos castanhos desgrenhados, que limpava uma rede de pesca com as mãos calejadas. "Ele os levará até Heinz", disse, e partiu sem olhar para trás. O menino assentiu com a cabeça e os guiou até a cabine do capitão, uma pequena sala de madeira com teto baixo e cheiro de mapas velhos. Lá dentro, havia apenas uma cadeira virada de costas, diante de uma mesa rústica coberta por papéis, tinteiros e um sextante de bronze. Johuert e Tyra se entreolharam, buscando com os olhos algum homem de postura imponente. Foi então que a cadeira girou devagar e revelou um menino. Tinha o rosto ainda redondo da juventude, os olhos verdes como a espuma do mar em manhã revolta, e uma voz firme que contrastava com sua idade. "Sejam bem-vindos. Me chamo Heinz Johuert." Johuert esboçou um sorriso de canto, surpreso mas curioso. "É o comandante desta embarcação?" O garoto o encarou com seriedade adulta, os olhos estreitos e firmes. "O nome da embarcação é Nao, e sim, eu sou o comandante." "Algum problema?" Antes que Johuert respondesse, Tyra se adiantou, em tom conciliador. "De forma alguma." Mas ele a interrompeu, com leveza. "Perdoe, não foi minha intenção ofender. Seu nome é familiar. Seu rosto também. Eu o conheço?" Heinz apoiou os cotovelos sobre os braços da cadeira, recostando-se como alguém habituado a ser questionado, mesmo com pouca idade. "Não, mas, pelo que Eusuin me disse, você vem do nosso destino final. Lá houve uma batalha. Meu pai comandou uma frota nessa guerra, no rio Tagus." Johuert arqueou as sobrancelhas. "Você é filho de Los Johuert?" "Sim." "Você o conheceu?" "Lutamos lado a lado. Antes disso, ele abastecia minha vila com óleo de baleia e outras coisas." Heinz cruzou os braços, satisfeito. "A vila de Cesto?" "Sim, essa mesma." Heinz virou-se de leve para um baú encostado na parede da cabine. "Tenho uma carga para levar até ele. Eusuin me confiou essa missão, mas não o conheço pessoalmente." "Você o conhece?" Johuert hesitou por uma fração de segundo. E então, com voz grave: "Sim, é meu pai." A revelação ficou pairando no ar como um eco antigo, selando alianças que vinham sendo escritas desde antes do nascimento de todos ali. Foi então que o barco balançou suavemente. A madeira gemeu sob os pés. O som do casco cortando as águas preencheu a cabine como o anúncio de um novo destino. Haviam partido. Tyra cambaleou levemente, o rosto pálido. "Acho que não tenho estômago para o março", murmurou, segurando-se na borda de uma mesa. A porta da cabine rangeu e abriu-se. O imediato surgiu, com a farda suada e o cabelo puxado para trás. "Senhor, já estamos a caminho." Heinz acenou com a cabeça, satisfeito. "Bock, encontre aposentos para nossos convidados."
Eles vão conosco até o fim. O imediato alto, magro, com feições severas assentiu. Sigam-me. Será uma viagem de 6 semanas. Espero que não se importem com a maresia. Yohuert tomou a dianteira. Oferecendo o braço a Taywa, ela aceitou em silêncio, o rosto voltado para o chão, tentando disfarçar o enjoo. Mas havia algo mais, o peso do que deixavam para trás, e a vertigem do que os esperava adiante. 6 semanas no março, entre o império que sangrava e a liberdade que ainda não tinha rosto, e sob o convés do Nau, as correntes da história já começavam a mudar de direção. O entardecer era nublado, mas não frio. Uma brisa quente soprava do sul, ondulando suavemente as velas do Nau, enquanto o mar balançava o navio com a cadência serena de um velho canto de ninar. Era uma viagem longa, mas o início prometia certo conforto, ao menos para os corpos cansados. Yohuert e Taywa haviam dormido quase o dia inteiro. Ela repousava sobre a única cama do aposento, exausta. Ele, por respeito e talvez por hábito guerreiro, escolhera o chão de madeira, junto à parede, apoiando a cabeça sobre um saco de mantimentos enrolado. Quando o sol tingia as nuvens com tons de âmbar e bronze, batidas suaves soaram na porta. Heinz. Yohuert se levantou, arrumando a túnica ainda com os olhos semicerrados. Deseja algo? O garoto sorriu com gentileza, encostado no batente. Só vim ver como estavam. Não subiram para almoçar. Sim, estávamos exaustos. Foi uma noite longa. Yohuert esfregou os olhos e sentou-se à beira da cama improvisada. Diga-me, de onde conhece Elzuin? O semblante de Heinz suavizou. Sua voz ganhou um tom mais íntimo. Ela cuidou de mim quando nasci. Minha mãe teve um parto difícil. Não sobreviveu. Meu pai estava no mar naquela época. Elzuin ficou comigo até ele voltar. Depois disso, sempre que atracávamos em Roma, a visitávamos. Gostava muito dela. Yohuert inclinou levemente a cabeça, pensativo. Curioso o destino. Houve um momento de silêncio. Apenas o som do casco rangendo ao vencer a água e o vento zunindo entre os mastros. Será que posso ajudar os homens com algo? Perguntou Yohuert, erguendo-se por completo. Preciso me distrair. Antes que Heinz respondesse, Taywa abriu os olhos e, ainda deitada, lançou um olhar insinuante. Não está se esquecendo de algo? Yohuert virou-se para ela com um meio sorriso afetuoso. Daquele tipo de olhar que se dá a um bebê que derruba comida e acha graça. Heinz segurou o riso e respondeu: vá até Bock, ele vai achar alguma coisa para você fazer. Já Taywa, pode deixar, eu a distraio. Seu sorriso foi mais demorado desta vez. Havia malícia, ou ao menos a tentativa de parecer mais velho do que era. Taywa ergueu uma sobrancelha, fingindo surpresa. Que fofo, disse com um tom ambíguo, entre o deboche e o carinho. Yohuert gargalhou, balançando a cabeça, e saiu pela porta com um aceno de mão. Heinz então entrou no aposento, puxou uma pequena caixa de madeira da cintura e abriu sobre a mesa. Dentro, peças de osso polido brancas e negras. Conhece Latrunculi? Perguntou, já começando a arrumar o tabuleiro com a leveza de quem estava acostumado a jogar sozinho. Taywa se sentou devagar, esticando os ombros e os braços como um felino após a cesta. Não, mas aprendo rápido. Lá fora, o céu nublado começava a escurecer, e a embarcação deslizava no horizonte rumo ao desconhecido. Seria uma longa viagem. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.